A pedra era branca, branca como osso, branca como sal, branca como a luz de agosto sobre as colinas da Judéia, às 6 da manhã. Quem subia em direção a Jerusalém a via de longe. Primeiro o brilho, depois a forma, depois o tamanho que não cabia nos olhos. O templo de Herodes tinha colunas de mármore com 30 metros de altura. Seus portais eram cobertos de ouro. Quando o sol nascia sobre o Monte das Oliveiras, os peregrinos que chegavam da Galiléia ou da Babilônia cobriam os olhos com as mãos, não de reverência, mas de ofuscamento físico. Era isso que os romanos chamavam, com irritação mal disfarçada, de aquela cidade difícil. Era o ano 66 depois de Cristo. Havia 3 séculos que a Judéia vivia sob sombras estrangeiras, macedônias, sírias, romanas, e havia algo no ar de Jerusalém naquele verão que os velhos reconheciam. Um cheiro, não de incenso, de decisão. Dentro dos muros, o templo ainda funcionava. Os sacerdotes ainda realizavam os sacrifícios da manhã e da tarde. Os cambistas ainda operavam nos pátios externos. Os peregrinos ainda chegavam de todas as partes do mundo mediterrâneo, do Egito, da Pérsia, de Roma, para celebrar as 3 festas anuais de peregrinação. Por fora, as legiões romanas administravam uma província que nunca havia sido completamente domada. Mas havia algo que estava se rompendo, lento e invisível, como uma fratura que percorre o calcário antes de ceder. Os procuradores romanos haviam piorado a cada geração. Gécius Florus, o último antes da guerra, chegara em 64 depois de Cristo, com a distinção de ser o pior de todos eles. Não era incompetência, era indiferença ativa. O homem saqueava cidades, vendia a liberdade de inocentes, provocava tumultos para justificar represálias. E quando resolveu saquear o próprio templo, retirar 17 talentos de ouro dos cofres sagrados, simplesmente porque precisava do dinheiro, cruzou uma linha que nenhum administrador romano havia ousado cruzar antes. A humilhação foi pública. A resposta judaica foi imediata. E o que começou como um motim tornou-se, em semanas, uma guerra. Em agosto de 66 depois de Cristo, os rebeldes expulsaram a guarnição romana de Jerusalém e destruíram uma legião inteira na descida de Beit Horon. Roma não esquecia essas coisas. Para entender o que se seguiu, é preciso recuar um pouco. Não séculos, apenas décadas. Quando Herodes, o Grande, morreu em 4 antes de Cristo, deixou um reino que era, ao mesmo tempo, uma obra de engenharia colossal e um barril de pólvora. Ele havia transformado Jerusalém numa das maiores cidades do Oriente Mediterrâneo. Reconstruiu o templo numa escala que envergonhava o original de Salomão. Construiu portos, aquedutos, fortalezas, teatros. Mas Herodes era um homem que servia a Roma com um joelho e ao povo judeu com o outro, e nenhum dos 2 joelhos estava completamente firme. Após sua morte, a Judéia foi dividida entre seus filhos. A divisão não durou. Roma assumiu o controle direto em 6 depois de Cristo, instalando procuradores que entendiam pouco ou nada da complexidade religiosa e política que governavam. O problema era estrutural. O judaísmo do século I era um mundo de extraordinária intensidade teológica e de profunda fragmentação política. Havia os fariseus, que defendiam a observância rigorosa da lei e aguardavam a redenção divina com paciência. Os saduceus, a aristocracia sacerdotal que colaborava com Roma para preservar o templo e sua própria influência. Os essênios, que haviam se retirado para o deserto do Mar Morto e esperavam o fim dos tempos num mosteiro de pedra. E os zelotes, os que acreditavam que a redenção não viria da paciência, mas da espada.
que Deus ajudaria aqueles que ajudassem a si mesmos. Roma governava como se todos eles fossem a mesma coisa. Esse erro custaria caro. Havia, em Jerusalém, no ano 70, pessoas que não escolheram estar lá. Tinham chegado para a Páscoa, a Pessach, meses antes, como faziam todo ano. Caminheiros da Galileia com sandálias desgastadas. Famílias do Egito que faziam a viagem uma vez na vida. Comerciantes da Síria que aproveitavam a peregrinação para fechar negócios. Velhos que queriam morrer perto do templo. Crianças que nunca haviam visto neve, mas conheciam o nome de cada portão da cidade sagrada. Quando o cerco começou, em abril de 70, esses peregrinos estavam dentro. Os romanos haviam fechado os acessos. Não havia como sair. E as reservas de alimento, que poderiam ter sustentado a cidade por meses, foram parcialmente destruídas pelos próprios zelotes, num ato de lógica apocalíptica. Se não houvesse comida guardada, o povo lutaria até o fim, em vez de negociar a rendição. O resultado foi uma fome de uma velocidade e uma profundidade que os contemporâneos tentaram e falharam em descrever adequadamente. Joséfus, o historiador judeu-romano que estava do lado de fora, no campo de Titus, traduzindo e observando, relata que o cheiro de Jerusalém mudou antes mesmo das batalhas finais. Primeiro, o cheiro de fumaça das casas incendiadas pelos faccionários internos. Depois, o cheiro dos corpos que ninguém tinha mais força para enterrar, deixados nos telhados ao sol de agosto. Depois, apenas o silêncio de uma cidade que havia consumido tudo que podia ser consumido. Havia crianças que cresceram com dentes suficientes para mastigar couro de sandália, porque era o que havia. Titus Flávios Vespasianus Júnior tinha 30 anos quando cercou Jerusalém. Era filho de imperador. Seu pai, Vespasiano, havia sido proclamado pelas legiões do Oriente em julho de 69 d.C., durante o caos do ano dos 4 imperadores, que se seguiu à morte de Nero. Titus cresceu em Roma. Foi educado junto ao filho do imperador Cláudio. Conhecia a corte, os jogos políticos, a gramática do poder. Era inteligente, impaciente e tinha algo que seu pai não tinha: a necessidade de provar algo. Ele trouxe para Jerusalém 4 legiões completas: a 5ª Macedônica, a 10ª Fretenses, que acampou no Monte das Oliveiras com vista direta para o templo, a 12ª Fulminata, a mesma que havia sido destruída pelos judeus em 66 d.C. e que agora voltava para cobrar a dívida. A 15ª Apolinares. Mais tropas auxiliares, sírias e árabes. Estimativas modernas falam entre 60.000 e 80.000 soldados. Do lado de dentro, os defensores eram menos e estavam divididos. Simon Bar Giora, nascido por volta de 40 d.C. em Gerasa, carismático e brutal, controlava a cidade alta e grande parte das muralhas externas. João de Giscala, mais velho, mais calculista, controlava o templo e a cidade interna. Os dois se odiavam com uma intensidade que rivalizava com o ódio que tinham pelos romanos. Enquanto as catapultas de Titus lançavam pedras de 50 quilos sobre as muralhas, Simão e João ainda enviavam mensageiros um ao outro com ameaças. Foi dentro desse absurdo, uma guerra civil dentro de um cerco, que Jerusalém lutou seus últimos meses. Em julho de 70 d.C., caiu a 2ª muralha. Em agosto, caiu a fortaleza Antônia, a cidadela construída por Herodes no canto noroeste do templo, que os zelotes haviam transformado em posto avançado. Os soldados de Titus estavam agora dentro do complexo sagrado. E então chegou o 9 de Av. No calendário judaico, o 9 de Av
é o dia em que o primeiro templo foi destruído pelos babilônios, em 586 a.C. 650 anos depois, no mesmo dia, o segundo templo pegou fogo. Joséfos diz que Titus não quis destruí-lo, que ordenou que as chamas fossem apagadas, que um soldado, agindo por conta própria, atirou uma tocha por uma janela durante o tumulto do combate, que o incêndio foi acidental. Pesquisadores modernos, analisando a arqueologia e as contradições internas do próprio texto de Joséfos, que tinha razões políticas para inocentar Titus, seu protetor, discordam. O que está fora de qualquer disputa é o que aconteceu em seguida. O templo ardeu. O ouro que revestia as pedras derreteu nas fissuras. As colunas de mármore racharam com o calor. Os pergaminhos da Torá que estavam no interior foram consumidos. Os sacerdotes que não fugiram morreram dentro. Quando as chamas baixaram, dias depois, o que havia sido o centro espiritual do judaísmo, o lugar onde a presença de Deus havia habitado, segundo a tradição, desde o tempo de Salomão, era um campo de pedras enegrecidas e cinzas. O templo nunca mais seria reconstruído. Titus entrou em Jerusalém em setembro de 70 depois de Cristo. O que se seguiu foi sistemático. Simon Bar Giora foi capturado escondido num túnel. João de Giscala se rendeu por fome. Os dois foram levados a Roma para o desfile do triunfo em 71 depois de Cristo. Simon, executado publicamente no Fórum. João, condenado à prisão perpétua, desaparecendo da história sem data de morte conhecida. Os sobreviventes civis foram contados, selecionados, vendidos. Fontes antigas falam em 97 mil cativos. Os mais jovens e saudáveis foram enviados para as minas do Egito ou reservados para os jogos de gladiadores nas arenas das províncias. Os velhos foram mortos por serem inúteis. As crianças abaixo de 17 anos foram vendidas nos mercados de escravos do Oriente. As muralhas foram derrubadas. Apenas 3 torres da fortaleza de Herodes foram deixadas de pé, não por clemência, mas para que as gerações futuras vissem o que Roma havia vencido. A Judéia deixou de existir como nome administrativo. Passou a se chamar Palestina. Mas a história não terminou nos escombros. Ela se bifurcou. Do lado judaico, um rabino chamado Johanan ben Zakkai havia escapado de Jerusalém durante o cerco dentro de um caixão. Seus discípulos convenceram os guardas dos portões, que não deixavam sair os vivos, mas permitiam a retirada dos mortos para evitar epidemias, de que o mestre estava morto. Do lado de fora, Ben Zakkai pediu a Vespasiano apenas uma coisa: permissão para fundar uma academia em Yavne, uma cidade costeira da Judéia. Permissão para estudar. O que ele fundou em Yavne não foi uma escola. Foi o judaísmo que existe hoje. Sem templo, sem sacerdotes, sem sacrifícios. As 3 colunas do judaísmo antigo haviam desmoronado. Ben Zakkai e seus sucessores construíram um substituto de uma robustez que nenhum exército poderia destruir. O texto, a interpretação, o debate, a memória codificada em lei. O Talmud, a grande compilação de discussões rabínicas que começou a ser sistematizada nos séculos após 70 depois de Cristo, tornou-se o mecanismo pelo qual uma comunidade sem terra, sem templo, sem Estado, sobreviveu por 18 séculos de dispersão. Cada sinagoga era um templo portátil. Cada estudo era um sacrifício realizado em palavras. Para os cristãos, a destruição do templo foi uma ruptura igualmente profunda e igualmente transformadora. Os primeiros seguidores de Jesus eram, em grande parte, judeus que ainda participavam da vida do templo. Com a destruição,
a separação entre o movimento cristão e o judaísmo rabínico se aprofundou de forma irreversível. Os evangelhos, todos escritos após 70 depois de Cristo, passaram a interpretar a queda do templo como profecia cumprida. O sacrifício de pedra foi substituído pelo sacrifício espiritual. A teologia cristã foi moldada, em parte, pelo trauma de 70 depois de Cristo. Para Roma, a vitória foi monumental e, no longo prazo, menos decisiva do que pareceu. O Arco de Tito, erguido no Fórum Romano por volta de 82 depois de Cristo e ainda de pé hoje, registra nos seus relevos de mármore os soldados romanos carregando a menorá em procissão triunfal. O império que ergueu esse arco colapsou 4 séculos depois. A menorá e o que ela representava, não. Em 135 depois de Cristo, após a última grande revolta, a de Bar Kokhba, o imperador Adriano ordenou a destruição do que restava de Jerusalém e a construção de uma cidade romana chamada Aelia Capitolina sobre seus escombros. Um templo a Júpiter foi erguido no lugar onde havia ficado o templo judeu. Os judeus foram proibidos de entrar na cidade sob pena de morte. O apagamento foi meticuloso. E mesmo assim, 2000 anos depois, o 9 de Ave ainda é observado como dia de luto em comunidades judaicas em todo o mundo. Ainda se senta no chão, ainda se jejua, ainda se lê o livro das Lamentações, escrito originalmente sobre a destruição do primeiro templo em 586 a.C., porque a linguagem da perda não precisou ser reescrita. Ela ainda servia. Roma destruiu o templo de pedra. Não conseguiu destruir o que o templo significava. E o significado, sem um lugar fixo para habitar, tornou-se imortal. O que sobrevive à destruição não é o que foi construído. É o que um povo decide fazer com o que restou. Se esse vídeo chegou até você, obrigado por ter ficado até aqui. Se a história de Jerusalém em 70 depois de Cristo te fez pensar, deixa o like. Ele ajuda o canal a continuar contando histórias como essa. E se ainda não está inscrito, inscreva-se. Tem muito mais por vir.